Boa noite, amigos. Estamos abrindo o nosso Cadeira Cativa aqui na nossa Ubra TV. Você nos acompanha no canal 48 UHF, 48.1 canal digital da Ubra TV, ubratv.com.br, 19 na TVN, 21 da NET e em facebook.com/Luiz Carlos Reck. Vamos juntos até às 8h30, debatendo bastante as questões de Grêmio e de Internacional. Grêmio que faz um jogo no final de semana que não seria tanto as brincas, porque vale a segunda colocação no Campeonato Brasileiro, mas o Grêmio, que está focado nas finais da Taça Libertadores da América, sequer vai levar o seu técnico para a Vila Belmiro. O treinador do Grêmio será o Alexandre Mendes, que é o auxiliar do Renato Portaluppi. Portanto, o Grêmio, jogando no final de semana, vai tentar, obviamente, ganhar do Santos. Já jogou com o Santos na Vila, com os reservas, na reta final do ano passado, quando visava ganhar o título da Copa do Brasil, e repete a dose agora. É apenas uma coincidência, mas que, se considerarmos que tem gente que confia nessas coincidências, de repente seja alguma coisa projetada para que o Grêmio seja tricampeão da Taça Libertadores da América. Quem sabe seja um prenúncio, né, de coisas boas acontecendo, como aconteceram no ano passado. A bem da verdade, o Grêmio usou a mesma estratégia no ano passado que este ano. O ano passado precisava, porque precisava, depois de 15 anos, ganhar um grande título, mirou no grande título. Agora mira num título maior, que pode redundar em até 2 conquistas, porque o Grêmio, campeão da Taça Libertadores da América, não só se garante para o ano que vem, mas aí já se garantiu também via Campeonato Brasileiro, como arrecada um dinheiro expressivo, vai jogar o Mundial, onde arrecada mais uma grana legal antes do Natal, e ainda pode ser bicampeão mundial, que é para poucos aqui no Brasil. Então, o Grêmio vai em busca do bem maior no final de semana. O Inter, o que precisa contra o Goiás? Bem, o Internacional contra o Goiás, do Hélio dos Anjos, precisa ganhar para chegar em 68, torcer que o América Mineiro perca para o Londrina. O jogo é na capital do café, em Londrina. O Londrina ainda luta pela classificação, tem 55, pode chegar a 64 em 3 partidas que vai disputar. E aliás, na verdade, o Londrina tem 58, porque ganhou o seu último jogo. Pode chegar a 64 se vencer as 2 partidas. Joga agora contra o América Mineiro uma decisão. Mas ainda assim, o Internacional ganhando e o América perdendo, o América vai ter 1 ponto a mais que o Internacional. 69 contra 68. E em se considerando que ambos jogam em casa na última rodada, e em se considerando que os dois consigam o mesmo resultado, se o América empatar, o Inter empata. Se o Inter ganhar, o América ganha. O América vai ser o campeão da Série B. Então, ao Internacional, resta já projetar o ano de 2018. Muito dificilmente o Internacional vai ganhar 6 pontos e chegar em 71. E o América ganhar só 1, por exemplo, e chegar em 70. O Inter tem os melhores critérios, até chegaria na frente se conseguisse a mesma pontuação. Mas, para chegar à mesma pontuação que o América, o Inter ganha uma e empata a outra, e o América perde as 2. Não é esta a tendência. E ambos terminariam com 69 e o Inter seria campeão da Série B. Para aqueles que diziam lá no começo que era feio ser campeão, que se igualaria ao Grêmio, que é uma coisa que fica mais registrada quando se é campeão, esses aí não sofrerão. Agora, aqueles que entendiam que era fiasco o Internacional não ser campeão pela diferença do que o Internacional paga para os seus jogadores em relação aos outros clubes, estes vão considerar fiasco do Internacional, mesmo que o Inter tenha subido com 2 rodadas de antecedência. Inter joga contra o Goiás em Goiânia. Em Goiás, o Goiás, que para mim já se firmou na Série B, não vai cair, porque cai Luverdense ou cai Guarani. Porque se o Luverdense perder agora para o Guarani em Campinas, já deu, né? Tem 43, já foi. E aí, salvo o Guarani mesmo vem jogar as brincas aqui em Porto Alegre. Então a tendência é que caiam Santa Cruz, que já foi,
Náutico que já foi, ABC que já foi e o Luverdense do Mato Grosso. Aliás, esse time é o time que mais viaja no Brasil. Para se deslocar tem que ir para a capital do Mato Grosso e depois fazer um outro deslocamento longe, seja para onde for. Né? Então é uma situação complicada essa do Luverdense, que fez milagres até aqui, se manteve alguns anos na Série B. O próprio Lisca já trabalhou lá no Luverdense. Então esse é o final do Internacional, Goiás e Guarani. O Grêmio ainda joga, depois do Santos, contra o Atlético Goianiense aqui. O Grêmio pode aí faturar 3 pontos. O Grêmio ainda joga contra o Atlético Mineiro, quer dizer, depois de jogar contra o Peixe. O Grêmio, que já está entre os 5 melhores da competição. Como entre esses 5 está também o Cruzeiro, o Grêmio já está garantido na fase de grupos da Taça Libertadores da América. A menos que o Botafogo faça 100% de aproveitamento, chegando a 63 pontos. O Grêmio, como eu disse, será treinado pelo Alexandre Mendes. E tem uma notícia ruim, né? O Paulo Vitor sofreu uma pancada no joelho esquerdo no final da atividade. Né? Em princípio não é problema para o jogo contra o Santos. Se puder jogar, joga ele, Paulo Vitor, com Léo Moura, Thierry Bressan e Leonardo, Michel, Christian, Caio, Cícero e Everton com Jael. Não é um mau time, hein? Do meio para frente, só jogadores experientes, à exceção do Caio. O Everton já tem experiência, já jogou 2 Copas do Brasil, 2 Campeonatos Brasileiros, 2 Libertadores da América. Michel, Christian, Caio, Cícero, Everton com Jael. A defesa também tem experiência, com o Léo Moura, Thierry Bressan. O único novato aí é o Leonardo, que joga improvisado como lateral esquerdo. Então, Santos e Grêmio, depois Grêmio e Lanús, quarta-feira, com quase 60 mil pessoas na arena. Depois Grêmio e Atlético Goianiense. Segue o processo de troca do gramado. Amanhã avançará para a parte interna das 4 linhas. Nós estamos já mostrando as imagens, elas demonstram claramente que o Grêmio precisaria fazer esta reposição, porque esta é uma imagem que vai girar o mundo e o Grêmio precisa dar um trato aí, né? No gramado da arena. Depois do jogo do Lanús, o Grêmio joga contra o Atlético Goianiense também na arena. Então é isso, né? Tem que tratar com muito zelo o gramado do estádio principal do Grêmio Porto-Alegrense. Já vimos aí o vídeo. No Internacional, D'Alessandro volta de suspensão, treinou como extrema-direita hoje pela manhã, mas essa não é a principal notícia do D'Alessandro, não. O D'Alessandro já começou o seu processo de renovação de contrato. O Charlon Fantinel está aqui, daqui a pouco já vou pegar a opinião dele, daqui a pouco também o Thiago Issa e o Alexandre Maier. O trânsito está um inferno. Eu estava dobrando na Edu Chaves ali, estou com todo cuidado, o motoqueiro me atropelou, não tive nem como parar. Se para ali, os caras iam dar em mim, de tanto carro que tinha. Tá terrível. Aí quando eu vi que o motoqueiro conseguiu andar, eu disse, bom, vou deixar 0-0, vou fazer o quê, né? Não ia... Vi que o cara levantou, não, ele nem caiu, continuou em pé e foi, só deu veio um barulhão ali, azar do goleiro, né? Mas, vida que segue, o rapaz devia estar trabalhando também, estava apressado. D'Alessandro, então, está negociando com o Internacional para renovar contrato, ele que deu algumas declarações, dizendo que tem interesse de clubes brasileiros e especialmente clubes argentinos, muito mais em especial ainda o River Plate. Próximos jogos do Colorado, já salientei, Goiás e Guarani, sempre nos finais de semana, dias 18 e 25. Inter na Série B, 36 jogos, 65 pontos, 18 vitórias, 11 empates, incríveis 7 derrotas. Olha, tem que fazer uma força para perder 7 e o Internacional conseguiu. 50 gols pró, 26 gols contra. A cada 2 gols marcados, o Internacional sofria 1. Aproveitamento de 60%. Potker e Damião com 8 gols. Potker arrancou fazendo gols, não jogando bem, é verdade. Nunca convenceu até aqui, mas marcou 8 gols. E o Damião veio depois e igualou-se na artilharia com 8 gols cada um. Follmann fez treinamento de goleiro na Chapecoense. Olha a força desse cara. Não, é uma coisa impressionante. Né?
Ele, quando calçou tênis pela primeira vez, disse que tinha que comemorar cada gesto da sua vida. Imagina hoje a demonstração desse cara mundo afora. Porque hoje todo mundo sabe quem é Follmann, em tudo que é lugar do mundo. Né? Um nome fácil de guardar e pelo episódio, então, ficou marcado como um gigante de demonstração de como se é ser humano. Né? Ele disse que vai melhorar muito como ser humano, já melhorou com certeza. E olha aí, ó, como atleta, com uma perna mecânica, tá ali, ó. Olha aí, olha só. E faz tudo que é tipo de exercício, inclusive no chão. O Fantinel, por exemplo, com essa barriga não consegue. Mas não é só ele que está com barriga, né? Tu tá com inveja de mim, olha a tua. Não, mas a tua já é o dobro, ou o triplo. Bom, mas olha aqui, ó. Federação de Futebol dos Estados Unidos cogita criar espécie de Série B da Copa. Sabe que eles são fortes. São. E não se entregam. Tanto é que eles querem dominar o mundo. Daqui a pouco eles fazem uma naba dessas aí, uma Série B da Copa, e conseguem engrenar e vão atrapalhar muitos e muitos patrocinadores e parceiros da FIFA aí, vão embaralhar, que eu digo, as ideias, né? Então, imagina uma Copa do Mundo B nos Estados Unidos. Daqui a pouco convida jornalistas do mundo inteiro, convida também os barrados do baile da imprensa, porque é um grupo muito seleto que transmite a Copa do Mundo. Imagina uma Copa do Mundo B, contando aí com Itália, Estados Unidos, Holanda, né? Paraguai. Né? Chile. Dá para fazer uma brincadeira. Dá, né? Dá para fazer Dá uma para brincadeira. agitar o mundo aí. E eles têm competência para tal. Sabe que aquela urna 7, que se chamou a urna da discórdia no Vasco da Gama, lá, na eleição, foi anulada essa urna. E agora o presidente não é mais o Eurico Miranda. Voltou? É o Júlio Brandt. Da turma do Dinamite? Eu não sei se é da turma do Dinamite ou se é outro viés, porque o Vasco da Gama, os portugueses não se entendem. Né? Não. É uma divisão que parece italiano. Apesar que mistura de italiano com português lá, né? No Vasco, muito mais português, obviamente. Mas a portuguesa, por exemplo, também tem essa mistura de português com que aquela italiano. urna 7 lá tinha 200 votos? 94% para o Eurico. 94%. E a eleição foi parelha. Só nessa urna que deu chabu. Mas o Euricão vai recorrer. Né? Mas tinha lá os Joaquim, os Manuel. Quem mais? Pois é, eu acho que são complicado. De repente são aqueles que foram vinculados na última hora. Também. Porque estão tudo na mesma urna. Mas o Eurico é um cara honesto. Ernesto? Não, é Eurico o nome dele, não é Ernesto. Honesto. Não é Ernesto. Certo. Tem uma musiquinha lá que eu rodava na minha época de Rádio Guaíba. Eu tenho essa letra. E uma hora dessa, em homenagem a ele, eu vou rodar de novo. Tinha uma música que dizia assim, um jinglezinho que dizia: sou Euricão, cão, cão, um cara durão. E aí lá pelas tantas, se me apertarem nessa CPI, dou uma de Luxemburgo e digo: esqueci. Sou Euricão, cão, 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 um cara durão. Já voltamos. Sete horas 19 minutos. Deixa eu explorar um pouquinho aqui o Charlon Fantinel. O Alexandre Maier já está aqui. Ele que é do movimento multicampeão, né? Do Grêmio. E o Grêmio é um multicampeão. Né? O Grêmio é o maior copeiro da América. Não adianta o Charlon ficar nervoso. Eu não. Não sei. Essas coisas assim para agradar, às vezes a gente fala e depois pensa. Não sei se o São Paulo, né? São Paulo rivaliza um pouco com o Grêmio. São Paulo é tricampeão mundial, né? São Paulo é tricampeão mundial, tri da Libertadores e nenhuma vez campeão da Copa do Brasil. Então, aí tem que quantificar cada título. Acho que o São Paulo ainda está um pouquinho à frente. Mas digamos que o Grêmio seja o segundo, já é uma honraria, porque tem o Santos de Pelé, tem o Flamengo de Zico, tem o Internacional de Falcão, né? E tudo mais. Olha... O Grêmio se mantém. Sabe que o Grêmio é um fenômeno, porque o Grêmio às vezes tem time que não é tão forte assim, não é tão brilhante assim, né? E ganha. E ganha. Por causa da raça, da força da sua camisa, apesar que a camisa não entra em campo.
É uma tradição do Grêmio, essa entrega absurda. A gente vê um zagueiro como o Kahneman, é difícil conceber, só tem que, até tem que fazer uma correção, e vai ser amanhã no mesmo prefixo que eu errei. Foi na Grenal no 95.9, aliás, que é uma audiência assim, assustadora no bom sentido. É uma coisa que eu não imaginava. Não é para puxar o saco de patrão que eu estou falando isso aí. Eu tô, e não é autolouvação, não. Eu estou assim, estupefato com a audiência. Vocês que vão lá sabem. É verdade. A cada segundo vem uma mensagem, ou por Twitter, ou por Facebook, ou por WhatsApp. E a cada 2 segundos entra um WhatsApp. É uma máquina registradora. As pessoas até, é bom que saibam, ficam bravas que o cara não consegue ler, mas se eu for ler mensagem, é só mensagem. E se a rádio passar o dia inteiro lendo mensagem, ela não vence. É verdade. Mesmo que só emende só mensagem. Bom, hoje vai ser o dia das mensagens. Não consegue vencer. Mas eu tenho que corrigir ali. O Kahneman, ele foi titular do São Lourenço na decisão da Libertadores e no Mundial. Foi sim, eu lembro dele. Ele às vezes era deslocado para a lateral esquerda. Então, às vezes que ele não foi titular como zagueiro, muitas vezes jogou na lateral. E às vezes até sobrou. Mas não foram muitas vezes. Então, eu tenho que corrigir porque o Léo... Tu vai corrigir isso amanhã, né? Vai corrigir isso amanhã? Então, deixa eu fazer uma correção aqui primeiro. O Léo Goetens, que vem aqui no programa, que entende muito futebol internacional, ele que me corrigiu. Diga aí, Fantinel. Em primeiro lugar, boa noite. Né? Tu já vai dizer que o maior vencedor dos anos 2000 foi o Inter. Não, calma. A maior, é verdade também. Melhor, mais gloriosa e aguerrida torcida desse estado. Eu quero dizer o seguinte, como é que tu sabe que é a maior, melhor... Deve ter alguma pesquisa que só ele conhece, né? Porque as que eu conheço, todas dizem outra coisa. As pesquisas dele é fria. As pesquisas dele é que nem da Datafolha. Tá? Nunca acerta. Estou errando. Tá? Mas é isso aí, não é? Claro, a rivalidade Grenal, ela sendo saudável, sempre vale a pena, né? O problema é os mimimi. Tá, o que tu vai dizer? Eu vou dizer que é o seguinte, o Grêmio é copeiro, né? Mas tu esqueceu de dizer que o Internacional é o único clube do Brasil que é tricampeão brasileiro invicto. Tu esqueceu de dizer... Não me dói dizer. Não, calma. Não, é que tu esqueceu. Eu só comecei dizendo. É que tu esqueceu de dizer que o Internacional... Outro dia eu vi na Fox um cara que é neutro, narrando, não era nenhum gaúcho narrando, dizendo que o Grêmio é o mais copeiro time do Brasil. Claro que ele se entusiasmou porque o Grêmio estava passando de fase, estava fazendo 3-0 no Barcelona, em Guayaquil, eu estava vendo o narrador da Fox. O Villani, né? Aliás, olha o jabá, olha o jabá do Villani lá. Nas narrações, quando eu não estou presente e em jogos internacionais, eu só assisto a Fox. Pois é, a Globo parece que vai cometer um negócio assim, uma coisa absurda, vai fazer uma coisa absurda. É um negócio inimaginável. Vai transmitir a semifinal do Flamengo e não vai transmitir o Grêmio. Vai transmitir o Grêmio para 6 estados e para os outros 21. Mas não era numa quarta-feira, outro numa quinta-feira? Caiu os dois na quarta? Parece que um é semifinal e outro final, e parece que os dois são no mesmo dia. Se é isso mesmo, até vou confirmar, vou pedir para o Thiago me ajudar aí, para confirmar, se são os 2 jogos na quarta-feira e transmitirem o Flamengo e o Grêmio passar só para 6 estados, é um assassinato. Porque, também, dá mais audiência, faturamento, ok, mas tem que ter um pouquinho de respeito pelo Rio Grande do Sul, né? Já fizeram isso com o Internacional e estão fazendo com o Grêmio depois. Depois não adianta botar Galvão Bueno para narrar a final e o Escambau e narrar lá, tudo mesmo, né? Lá em Abu Dhabi, porque eu não vi o Galvão Bueno lá em Tóquio com o Internacional. Ele fez um griteiro, mas aqui do Brasil. Então, é o seguinte, babar o ovo, viver às custas do Corinthians e do Flamengo, eu até relevo que o que move o mundo é dinheiro. Mas quando chega na final, tem que quantificar. Olha o tamanho que é a Libertadores, o tamanho que é a Sul-Americana. Eles poderiam aproveitar e abrir mão do Mundial. Caso o Grêmio ganhe a Libertadores e vá ao Mundial, eles podem daí transmitir, sei lá, fazer a reprise, o VT do Flamengo. E eles podem explicar que eles não manipulavam esse negócio de compra de direitos, né? Mas teve um que já se matou, né? Tá feio esse negócio. Teve um que cometeu o assassinato aí. Cometeu o assassinato, não. Se matou. Na Argentina, né? Se suicidou. Acontece. O quê? Isso vai render muito assunto ainda.
Bastante. Então me induziram ao erro aqui. Porque é quinta-feira. Pois E então. o Grêmio é quarta. Pois é a informação que eu tinha. Então tá. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir desculpas. Porque eu fui induzido ao erro. Aliás, amanhã eu vou falar pro colega, tem que ter muito cuidado, hein? Em todo caso. Diga, Fantinel. Bom, estava falando, né? O REC esqueceu ali de citar, não é? A questão do Internacional ter sido o único clube e ainda é tricampeão brasileiro invicto, que o Internacional é um clube gaúcho campeão do mundo dentro das 4 linhas, que o Internacional, apesar de todas as dificuldades, caiu, mas não subiu em 9º, vai subir em 2º ou 3º, mas vai subir, não é? Claro que com tudo isso, que é aquilo que eu falei, né? A rivalidade saudável, aquela brincadeira, um tocando flauta no outro, isso é válido no Rio Grande do Sul. O que tu falou que vai subir? O Inter vai subir em 2º ou 3º, não vai subir em 9º. Aliás, eu não sei, aliás... Eu estava distraído aqui. Aliás, o Internacional em 9º estava no primeiro turno, né? Ficou de 1 a 2. Ficou lá no primeiro turno, a gente poderia ter subido lá. Mas subimos, com todas as dificuldades, com todas as coisas erradas que foram feitas esse ano pela gestão de futebol, não é? Que a gente vai ter que rezar muito para o ano que vem as coisas se modifiquem no Internacional. Os gastos feitos com essa equipe, não é? As contratações erradas, tudo aquilo que está voltando para o Internacional nesse ano, não é? São 30 e poucos jogadores, mais o que já tem, mais o elenco titular, são mais de 104 jogadores profissionais. Não há clube no mundo que consiga sustentar 104 jogadores profissionais no seu elenco. Uma hora vai estourar, uma hora vai quebrar. Não é verdade, Thiago? Deixa eu só cumprimentar o Thiago. O Keller Kloss já estará conosco também aqui para a gente ampliar esse debate. O Internacional, óbvio, hoje tem mais gente, porque depois da semana que vem o Grêmio vai dominar. Essa é a semana derradeira do Internacional. Tem mais esse jogo contra o Goiás, depois tem um jogo às brincas contra o Guarani, porque a tendência é que o América já se consolide como campeão da Série B. O que disse o Fantinel. Só deixa eu dizer aqui, eu peço desculpas pelo meu equívoco, mas a Globo, se tivesse semifinal, Flamengo e Júnior de Barranquilha, Grêmio contra o Lanús no mesmo dia, ela ia transmitir o Flamengo. Então, eu peço desculpas por uma parte do meu equívoco, induzido que fui por um colega. Tá? Agora, não retiro a minha análise, porque já houve esta aberração em outras oportunidades. Quando o Grêmio Internacional tinha um jogo expressivo e o Flamengo e o Corinthians tinham jogos menores. Do Inter com Chivas, não foi transmitida para todo o Brasil. Foi uma vergonha. Foi uma vergonha. Passou um jogo da Copa do Brasil, passou uma coisa. Eles cometem aberrações, agressões. Então, eu não retiro essa parte aí. Tiago, tudo bem? Boa noite. Desculpa pelo atraso, mas o trânsito está difícil. Mas eu estava concordando aqui justamente que não tem como se administrar seriamente um clube de futebol profissional com mais de 100 atletas na folha de pagamento. Isso é um absurdo e isso é uma coisa que não é dessa gestão e não é da gestão passada, mas que é um histórico destas gestões que têm a mesma postura. Então, o vice de futebol, que hoje é presidente e que já foi diretor, foi vice-presidente e que é todo mundo mais ou menos a mesma coisa, está lá há muito tempo agindo mais ou menos do mesmo jeito. E nós temos essa dificuldade, eu tenho dito isso, o Internacional precisa urgentemente modificar a maneira de lidar com o departamento de futebol. Tem que profissionalizar. E quando a gente profissionalizar, às vezes a gente tem que ter cuidado porque está cheio de profissionais lá, né? Não tem amador lá dentro, não é esse o aspecto quando a gente fala em profissionalizar. Agora, nós temos que profissionalizar de fato colocando pessoas da função. Não é o Jorge Macedo. Jorge Macedo é uma pessoa que está lá há muito tempo. Mas há tantos anos, né? Pois é, mas onde é que vai trabalhar se não é no Internacional? O Chumbinho, falava do Chumbinho, se não é no Internacional, não trabalhou em lugar nenhum. Foi no Santa Cruz lá de passagem. Vitória e saiu, nunca mais. Então são pessoas que só trabalham no clube. Só dirigente. Olha o Alexandre vai fazendo trocadilho. Podia trabalhar na Taurus, né? Que bárbaro. Um abraço, tiveram assistindo. Então, assim, é isso. Internacional não pode ter uma condução assim. Tem que ter um diretor executivo lá,
de fato. O vice de futebol tem que ter outra postura, outro nível de conhecimento. Temos que... Olha, 104 jogadores pagando na folha é um absurdo. O Internacional pagava 80, 70... Mas são 104? 104. Sim, é que daí todos que sobem... Esse número, eu vou dizer, ele trouxe o 104, não sei se é 104, se é 102 ou se é 91. Mas é a mesma coisa, porque é por aí o número. E o fato é esse, o Internacional não pode ter, e essa é a postura que tem que ser corrigida, mais do que 40 jogadores na folha. Não pode ter. 45. Asseguro a palavra depois na volta, também para o Alexandre, que ainda não se manifestou. Uma frase ou duas só do Alexandre. O Grêmio está encaminhado para ganhar o título, o Grêmio está encaminhado para disputar taco a taco o título, o Grêmio é favorito. Como é que você caracteriza essas duas sinais? E agora, ontem o Grêmio obteve uma conquista, né? Vai ficar entre os 4 melhores da competição, mesmo desdenhando da competição em boa parte dela. Veja como o Grêmio sobrou em relação aos outros. Só faltou um pouco em relação ao Corinthians. Um pouco bastante. Mas em relação aos outros, o Grêmio sobrou. Em relação a Santos, que gastou um caminhão de dinheiro. Em relação ao Palmeiras, que nem se fala quanto gastou. Em relação ao Flamengo, então, o que dizer? Para se ter uma ideia da história do planejamento. Desculpa, vou te interromper antes de tu falar, mas eu só sequei um jogo do Grêmio no Campeonato Brasileiro inteiro, que eu assisti. Grêmio e Corinthians. Grêmio e Corinthians na Arena, valeu pelo jeito. Porque se o Grêmio tivesse ganho aquele jogo... Ia se animar, né? Ia se animar, e a coisa... Então, Poderia. acho que eu sequei o jogo certo. Alexandre Maia. Acho que sim. Boa noite, O multicampeão, boa noite. Boa noite, Fantinel. Thiago aqui, meu amigo querido contemporâneo do Direito da PUC, lá, prazer revê-lo. Igualmente. Quer dizer que é advogado e engenheiro? É, de formação, Advogado, atuo como engenheiro, né? Tu sabe? Tá certo. Tá fazendo arte, né? Mas veja só, Rec... Que a coisa que mais irrita vocês é chamarem vocês de advogado, né? Ou advogado. Tem coisa que irrita mais, né? O cara estuda tanto. Ultimamente, o que eu tenho visto nesse país tem coisa que muito mais irrita. Se depositar os honorários, pode me chamar do que quiser. Mas veja só, Rec, assim, ó, te respondendo. Eu acho que o Grêmio chega muito qualificado e credenciado para conquistar a sua terceira Libertadores. Eu não... Assim, ó, se o Grêmio é favorito, talvez haja um leve favoritismo no Grêmio pela campanha que fez, pelo futebol que demonstra, enfim. Mas é uma final muito equilibrada. É um time que cresceu muito tanto durante a Libertadores, quanto pelo que vem produzindo no futebol argentino, de resultados. É um time que tem 2 títulos recentes na Argentina, tem um título recente da Copa Sul-Americana, tem uma participação que o credencia, tanto que ele levou a decisão, o jogo final, para o seu mando de campo, apesar, né, daquela situação ali de reversão de pontos, enfim, que interferiu inclusive no saldo de gols, porque o jogo foi revertido em 3-0, né, lá o jogo da Chapecoense, que a Chapecoense ganhou em campo. Mas, de qualquer sorte, eu acho que assim, ó, o Grêmio fez aquilo que se esperava dele nessa competição, que era produzir um bom futebol, né, que era demonstrar em campo que ele tinha condições de se credenciar e de se candidatar ao título, e ele fez isso e chegou na final. Né, que é muito difícil chegar numa final de Libertadores. Né? O Grêmio está chegando na sua 5ª final em 112 anos de história. Quer dizer, não é uma coisa que aconteça todo ano um time brasileiro chegar na final da Libertadores. E os brasileiros passaram 3 finais fora da final dessa competição. Nenhum time brasileiro chegava desde o Atlético Mineiro lá de 2013. Né? 2014, 15, 16, o Brasil ficou fora da final. Né? O Grêmio chega na sua 5ª final, é o 2º time brasileiro que mais vezes chegou na final dessa competição. O outro é o São Paulo? O outro é o São Paulo, chegou 6 vezes, né? É o único time que chegou mais vezes do que o Grêmio na final. O Grêmio é a sua 5ª final. Eu acho que está credenciado e eu estou muito confiante que o Grêmio vai ser tricampeão da Libertadores. Muito bem, nós voltamos daqui a pouquinho, já com a presença também do Keller Kloss, que é um dos líderes aí da comunidade colorada e tem a acrescentar nesse nosso debate para uma análise mais profunda. Por que o Internacional vinha tão bem e se afundou de uma maneira, tão bem que eu digo em resultados, né? Administrativamente nunca esteve tão bem. Eu me lembro do que eu dizia já há 20 anos. Vai vir a conta. Esse negócio de comprar 300 jogadores, 400 jogadores, vai vir a conta. E veio a conta e pelo jeito ela é dolorida, dolorosa, grande, sei lá. Já voltamos. Sete horas e 37 minutos. Tem uma bomba já para ti aqui, antes de eu falar com o Keller Kloss. Diga-me.
Boa tarde. Boa noite, ainda escureceu mais por causa dessa chuva. Tu não vai fazer os caras brigar aqui, hein, Rec? Eu Uma tô no meio de pergu- 3 aqui. Uma pergunta. Não, aí é tu que vai levar a pior. 3 contra 1. Isso aí é igual italiano. Né? Eles falam mal, mas na rua é tudo amigo. Não, eles podem falar mal deles. Agora fala mal fora de casa para ver. Não, sai correndo. Boa tarde, uma pergunta para o amigo Charlon. É Charlon ou é Charlon? Charlon. É que eu já te vi chamar de Charlon, eu sempre chamei de Charlon. Agora tu já te fresqueou. Ele misturou as duas pronúncias. É Charlon. Não, para. Aí fica meio. Para. Tá, vamos lá. Vamos embora. Boa tarde, uma pergunta para o amigo Charlon. Não o conheço muito, mas sempre quis fazer essa pergunta. De qual chapa e quem ele apoiava quando era conselheiro do clube? E em que ano foi conselheiro? Pode fazer essa pergunta, estou ligado. Sou de Santa Maria. Nome. Não botou o nome. Então, mas ele fez uma pergunta que Não, tu pode responder. Se for um fake, aí é complicado. Então eu vou Tá, mas, responder. tu tem Eu vou vergonha de responder. dizer qual grupo Não, tu não faz, tenho, tá? porque eu falo diariamente sobre isso aí. Outro dia o veio grupo um que aqui, o deu um Charlon pau Fanchel pertence. Deu um pau o Jesse James. E aí depois eu fui olhar meu celular, porque às vezes eu não fico com o celular aqui para não ficar o tempo todo, né, desatento ao programa. Aí fui olhar e disse, mas o Jesse James era do União Colorada. Como é que agora vem dizer que é oposição, que é não sei o quê? E aí me embananou todas as ideias. O cara pode mudar. Pode, não tem problema nenhum. Daqui a pouco o cara vai amadurecendo, vai convivendo com as pessoas, né? Vai convivendo com o conselho, pode mudar. Não sei porque tu ficou nervoso. Não fico nervoso, porque normalmente a pergunta é sempre do mesmo rapaz aí, de um tu acha movimento tu acha que é político cobra do mandado? Internacional. É óbvio que é. Ah. É óbvio que é. Eu sei que é. É porque a pergunta é sempre O cara- a mesma o em cara todo tá- o programa que eu vou mesmo. o Então cara- vamos lá. o cara tá no eu teu vou, bico. posso responder? E ele sempre diz que é de Santa Maria? Eu sempre mesmo, cara. Eu vou responder. Aliás, está respondido aqui ontem para ele também no Face ao vivo. Mas vamos lá. 1999, a Fernando Carvalho perdeu para Miranda. Ele era o candidato a presidente. O seu primeiro vice na chapa era Medeiros. O segundo vice na chapa era Vitório Pífero. De quem? Da chapa do Fernando Carvalho, quando perdeu a eleição para o sim. Miranda. Sim. Não era? Jarbas Lima. Não era? Pro Jarbas Jarbas Lima. Lima. É que acabou ficando Miranda É. como, Miranda era como vice, né? presidente. É. Né? Jarbas Lima foi um bom Perdeu pro presidente. Jarbas Lima. Eu considero o Jarbas Lima é Miranda. um homem sério. Eu considero o Miranda. Certo? Veja bem. Fernando Carvalho, Medeiros e Vitório Pífero. Depois, na reeleição, o Carvalho perdeu. O Keller e o Thiago são mais antigos que eu na política do Internacional. Fernando Carvalho foi eleito. Quem era o primeiro vice? Era o Dalegrave. Arthur Dalegrave. Qual era a chapa de... qual é a União, era União Colorada, União com Colorada. Movimento Integrante. Quem era o segundo vice? Mário Sérgio Mário Sérgio Martins. Ação do Independente. Ação Independente. Ação Independente. Certo? Depois, Carvalho foi reeleito. Quem era o primeiro vice? Vitório Pífero. Vitório Pífero depois do Mundial. Ele era vice-futebol em Vice-futebol. 2007, que ele entra como Como presidente. Como Não, presidente. Não, o vice sempre foi o Dalegrave. Sempre depois, foi o da- quando trocou o Dalegrave, foi o Afatato. Certo. Aí depois Quer dizer, entra mesma chapa, Vitório Pífero, presidente, foi de 2007 até 2010. Teve o Luigi também como vice-futebol, depois teve a Fatato, depois Luigi vem a ser Presidente. presidente, Foi vice. foi presidente em Foi 2011. Quem era o vice de Luigi? Marcelo Medeiros Marcelo, era um. Era um. Marcelo Medeiros e... O Luciano Davi? Dani Dubin. Não, Dani Dubin. Dubin, segundo Dubin. vice. Dani Dubin. Então vamos lá. Hoje, como é que está a composição do Internacional? Medeiros no Big. Carvalho, Mig. Dani Dubin, em 9. Luigi, Mig. Afatato, União Colorada. Dalegrave, faleceu. Certo? Aí pergunta, qual é o movimento em que eu estava e que eu apoiei? Pois bem, eu vou te dizer, eu entrei numa frente em 2012, Luiz Carlos Reck, conversando contigo lá naquela outra emissora de televisão. Esta frente se chamava Diretas Sempre. Diretas Sempre. Se chamava em 2012. Aonde esse que vos fala foi Não, suplente... 2012 eu estava na Record já.
Estava na Record, foi lá. A eleição ficou dentro do conselho só. Ficou dentro do conselho, você lembra O disso aí? Luigi foi eleito diretamente dentro do conselho. A chapa direta sempre é do Vitório Pífero. Isso aí. Era Aí um movimento que o Vitório fazia, que já tinha dado racha. Era Lopes e Vitória. Lopes e Vitória. O Vitória, candidato Vitória a presidente era o Lopes. E vice era Vitória. E aí eu fiquei no número 68, O foram presidente eleitos podia ter voltado antes, 64. o campeão podia ter voltado antes, o campeão voltou depois. 64 era o número. Aí acabou falecendo 2 conselheiros. Mas qual era o teu dois e movimento? tal. Calma, Mas o meu tu tá movimento fazendo sempre foi uma um missiva. movimento independente. Ou seja, quando eu assumi a cadeira de conselheiro em maio do ano passado, tá? Obviamente que apoiei algumas posições da gestão, certo? Inclusive teve uma grande discussão entre o Keller e o presidente do Conselho Fiscal, Quando uma isso? noite, o ano passado. Ah, sim. Teve Quando uma- eu era conselheiro, houve Isso uma aí. grande discussão, sim. Uma discussão. Só para relembrar os fatos aí, talvez vocês vão lembrar que quando eu assumi em maio, o Internacional estava disputando a ponta do Campeonato Brasileiro com o Argel de treinador. Sim, daquela chapa que tu entraste, que era de 4 anos, janeiro de 2013 a dezembro de 2016. Eu assumi em maio. Tu assumiste em maio, teve 6 meses de mandato, 7 Exatamente. meses. Entendi. No dia 3 de agosto... Como tu era de desse algum ano- movimento. Calma. Não, eu fiquei um cara independente, Rec. E te Mas tu falei isso. entrou por algum movimento? Entrei por O uma Thiago é frente. do Acordo E uma Conselho, frente que. o Keller Uma é frente do que se Ação desmanchou, Independente. Rec. Ação Independente. Uma frente que se desmanchou. No dia 3 de agosto Como do ano que- qual passado. frente que se Calma, desmanchou? se desmanchou. A direta sempre, essa Direta que ele sempre tá se dizendo. desmanchou. Ah, tá. O direta sempre Direta rachou. sempre era o Convergência Colorada, era União Colorada. Ah, tá. Tinha toda essa turma. O atual vice, um dos Então, atuais o cara vices, tá com calma, mesmo. um dos atuais É confuso vices. mesmo, Eu já vou dizer. Por isso que o cara não sabe. É por isso que eu dos digo que é atuais- sempre todo mundo igual, é tudo a Exatamente. mesma coisa. Um Olha, dos tu- atuais tu tá nesse igual aí, vice-presidentes, tu tá- calma, não. tu tá nessa Um panela. dos atuais vice-presidentes da atual gestão, o senhor João Patrício Herman, era do Convergência, que apoiava Vitório Pífero. Sim, cantou lá o E tá campeão. lá, e Campeão. cantou, e tá lá na atual gestão. Então, esse rapaz, eu vou responder assim, eu sou um conselheiro, fui um conselheiro independente, Ah, tu foi do direta rachei dentro do conselho deliberativo com o senhor Vitório Pífero, quando ele contratou o senhor Celso Rotti e botou o senhor Fernando Carvalho dentro do Internacional, e eu perguntei para ele, e o Keller, que tem boa memória, deve se lembrar, e o Thiago Issa também. E eu fiz a seguinte pergunta para ele: o senhor está sendo chantageado por Fernando Carvalho pela SWAT para manter Celso Rotti no cargo? E a resposta dele foi qual? Nenhuma. Vocês lembram disso? Pois bem, então está aí. É por isso que eu tornei um conselheiro independente. Quando é que tu queria tirar o Celso? Em outubro? No dia que ele entrou. Ah, mas já tinha No entrado. dia que ele entrou em uma reunião lá no Jockey Club, na cocheira Porque muitos do Vecchio, pediram. ali foi rachado. Ali eu simplesmente digo, não quero. E dentro do conselho, numa reunião do conselho deliberativo, eu fui lá e falei. E teve um outro conselheiro que também falou isso aí, que era de apoio à gestão, que é o Sotomayor, também falou sobre essa questão do Rotti como treinador. E ainda o Soto chegava a quase chorar, pedindo, pelo amor de Deus, não rebaixe o nosso clube. Tá? E é por isso que eu digo, Vitório Pífero teve grandes conquistas pelo Internacional, mas para mim, hoje, não vou falar da pessoa dele, processando todo como mundo. presidente do Internacional nessa última gestão, foi o pior presidente que teve. Ele quis assumir tudo sozinho e simplesmente largou uma bomba no colo da torcida colorada. Então, Vitório Pífero, para mim, hoje, não precisa pisar mais no Internacional. Esta é a minha posição. Agora, você quer saber o seguinte, O homem que de Santa chapa que eu Maria. concorri? O de Santa Maria, esse aí que não é de Santa Maria, que é daqui de Porto Alegre? Para você de Santa Maria, novamente, tá? Você quer saber Tá onde no eu teu bico, concorri? tá no teu bico. O movimento, eu concorri no ano de 2016, eu vou dizer, concorri no movimento União Colorada, porque fui convidado. E aí, qual é o problema disso? Eu quero saber por onde é que tu concorreu. Qual é o movimento que Eu tu acho que tu tá? não sabe quem é. Tem que ser. Esse aqui é Eu sei quem é. Sei quem é. Tá? Usa óculos também, Rec. E usa conta fake. Bom, vamos ver o que Respondido? Está respondido. Me deu uma curva, diretas e tal. Mas e se ele voltou sabe pro qual é União. o cara, pra que o cara usa um fake, então, se tu já sabe? Mas é que ele usa fake, rapaz. Esse é o problema todo. E outra, é de um movimento
de oposição à atual gestão também. Tá na moda a história do Fica. Exatamente. Vai ter um frentão de oposição, Keller Kloss? Olha, boa noite. Você ainda está no sócio deliberativo, né? Aos telespectadores, ao Fantinel, Alexandre Boa noite, e ao Issa. É muito cedo ainda para... Mas já tem barulho de tudo que é lado. Já tem dois imagino- candidatos já, o Amarante e o Signo. Eu imagino que é cedo ainda, porque uma coisa é a eleição presidencial e outra é para o Conselho, né? Então, o nosso estatuto, ele força que hajam acordos para enfraquecer as chapas do Conselho. E isso foi pensado, e aí eu, infelizmente, teria que voltar a um assunto, porque, até eu vou dizer, eu já disse várias vezes, mas como o público se renova, então eu tenho que colocar de novo essa questão. São 4 maneiras de analisar o futebol. Um é o torcedor, um é o profissional, que são os treinadores, comissão técnica, outros são os analistas da mídia e outros são os dirigentes. Então depende do enfoque. Às vezes as minhas posições, e talvez a minha chapa tenha tido dificuldade, porque quando eu falo, às vezes me chamo e o meu enfoque é de dirigente. E o pessoal só tem, a maioria que acompanha as mídias, eles têm enfoque de torcedor. Por exemplo, está todo mundo feliz que o Internacional subiu, que está uma maravilha, estão tocando flauta nos gremistas, que nós subimos sem tapetão, que não foi nono lugar e tal. Mas é o seguinte, do jeito que nós estamos subindo, se não ganhar essa segunda divisão e está muito distante de ganhar, é vergonhoso. É vergonhoso o que está acontecendo. Tá? E depois das entrevistas... Mas tinha que subir, né? Não, mas dando como uma missão cumprida, mas só um pouquinho. Não, foi cumprida mesmo. Foi Não, é sofrimento foi de constrangedor. maio até agora. Não, é que é constrangedor com a folha de pagamento que tem, com as apresentações que mesmo nas 11 vitórias em 13, é constrangedor. É a mesma coisa com o Argel lá atrás, que ganhava, estava disputando a ponta e todo mundo sabia que tinha que trocar o treinador. Então, da mesma forma, eu vejo que a missão está cumprida pela metade. Tem que levantar esse caneco. Só que agora não tem depende... como. Bom, Difícil. Vai dar América. Mas então que explique. É difícil. Então que Tu explique. não vai querer tentar de novo 18 Então que explique. A mim não vão me atochar e 19, dizer né? que foi uma grande campanha, que foi um grande... Não foi. Não foi. Quem acha que foi, não foi. Não tinha nem convicção. 7 derrotas. Nem convicção com o treinador, nem convicção quando... Eu volto a dizer, Não, foi mandaram embora... lamentável. Foi lamentável. Mandaram embora o Paulão e até hoje não tem zagueiro melhor que o Paulão. Não é que eu acho que o Paulão tem que ir para a seleção, mas se eu mando o Paulão embora, eu tenho que trazer um zagueiro melhor que o Paulão. 100%. Mas a isso, renovação Rec, tem que ser para melhor, nunca para pior. Bom, óbvio. Então, Rec, mas isso é o que eu falei aqui várias vezes. O melhor é o que eles menos acreditavam, É. que só tem o contrato até o dia 30, agora que é o Klaus. Foi o melhor de Exatamente. todos, Melhor porque eles não dos que- acreditavam. exatamente. Botaram o contrato só até o dia 30 para ir embora. Outra coisa, o É o Cláudio melhor, Vinck é o melhor. estava descartado totalmente, daqui a pouco tem que ir lá recuperar o Cláudio Vinck, que é o titular Mas aí eu da vou te lateral dizer, direita. mas eu vou te dizer, aí tem um fator positivo. Não, mas Porque tem, não Rec, adianta mas ter ó, time na Série C do Rio Grande do Sul ou na Série B, porque a outra é Série A, é divisão de acesso e Série B. Mas corresponde a C. Mas, Rec, é só um pouquinho. Tem que ter observação. Não, tem que ter ou tem que observação, ouvir mas o onde é- técnico onde é que está a convicção? Eles Mas erraram só um tudo pouquinho. na lateral direita. não. Jogou 7 Aqui- laterais direitos. É isso que eu ia dizer. 7. Vou dar um outro, Isso aí, um outro exemplo. O único lugar, o pior lugar de falta de convicção é na lateral direita. Aí tu pega É um absurdo, jogava 7 Fabinho. numa posição, tu chega no 100 jogador com contrato. Aí vamos para outra falta de convicção. O Nico Lopes é o reserva do Damião. Teve um jogo, não sei se foi contra o CRB, contra quem, que o Damião não podia jogar. Aí me aparece o Robertson de centroavante. Ele é meio atacante e outro cacuete. É só nunca. Eu não entendo como é que são treinadores e parece que nunca jogaram futebol. Quem jogou futebol sabe, se botar o cara de meio atacante não é a mesma coisa que centroavante dentro da área. O cacuete é totalmente diferente. O Robertson até agora está procurando a bola, não sabe onde é que está a bola daquele jogo. Porque não entrou em campo praticamente e ocupou uma vaga quando o Nico Lopes que era. Onde é que está a convicção de novo? Treinador, vai lá, me paga uma multa rescisória. Só um pouquinho, mas o Guto já tinha trabalhado internacional com essa turma que está aí. Ninguém sabia como é que ele gerenciava o vestiário.
Mas só um pouquinho, eu posso ter um equívoco. Se um dia eu venha a ser o vice-futebol, presidente, sei lá o quê, e me perguntam, eu vou trazer um treinador, em princípio, que eu vou ver o ranqueamento dele, o trabalho dele e tal. Mas é o seguinte, o cara, em um mês eu sei se o cara é bom treinador ou não. Eu não preciso ficar 10 meses para saber que o cara não é do tamanho internacional. Então essa falta de convicção é uma coisa lamentável. E mais, eu dou exemplo, quando o Grêmio saiu da 2ª divisão, ele foi numa progressão e chegou aonde? Vice-campeão da Libertadores. Quem sabe? Mas quem sabe o quê? Não sobrou nada desse time aí. Não tem absolutamente nada. Mas o Grêmio que não sobrou nada. Não, o Grêmio foi competente no repor. O Grêmio com o Mano Menezes ganhou a 2ª divisão. No ano seguinte foi para a Libertadores. Na sequência, com o Mano Menezes, chegou à final da Libertadores e perdeu para o Boca Juniors. Eu quero saber o que sobrou desse time. Não, mas o Grêmio não sobrou nada. O Grêmio foi competente no repor. Pegou os meninos. Mas só um pouquinho, não temos nem treinador. Mas manteve a comissão técnica, manteve o treinador, tinha toda uma estrutura que se manteve. Mas é isso, voltamos lá ao Paulão. Tu tirou o Paulão, vai vir alguém melhor. Então, se mandar todos esses embora, mas com esta convicção que eles têm, eu acredito que eles não vão acertar, porque o líder do vestiário, segundo eu ouvi esses dias na imprensa, um dos líderes do vestiário é o Hernando. Tá? Então é o seguinte... Era capitão com o Celso Roth. Não, mas então é o seguinte, esta avaliação. O Celso Roth se superou. Então um jogador que não deu resposta nenhuma como o Hernando, e eu até digo, o cara é profissional, não vou dizer que ele não joga nada, mas no Internacional não deu resposta. Ele já era para estar fora há muito tempo. Então, qual é a explicação? E ninguém cobra nada. Esta é a falta de cobrança que está faltando no Internacional. A torcida se acomodou, a torcida acha que tudo está uma maravilha, né? Chega o jogador, manda a torcida calar a boca e todo mundo acha maravilhoso isso, e aí o cara se expulsa a hora que quer, briga a hora que quer, não sofre punição nenhuma, e ainda o pessoal acha que é sanguinário, que é muito bom. Eu até agora não vi nada disso aí. Eu não vi nada, porque em 2010 quem levantou a taça era o Bolívar, os grandes jogadores que nós tínhamos naquele time em 2010, eles não, mas o cara ganhou 2010 a Libertadores, como se fosse ele. Quem ganhou foi Juliano, o Andrezinho entrava e resolvia. O Andrezinho foi embora porque não aguentava mais ser reserva, quando jogava mais. Vai tomar pau nas redes sociais aí. Mas eu já cansei, Rec. Esse pessoal só vê como torcedor. Agora, quem tem a obrigação de dirigente de arrumar um vestiário, não pode ser jogador que manda o vestiário. A maior autoridade do vestiário é treinador. Se o treinador não for, e todos os últimos treinadores que são contratados, primeira entrevista, entrego a chave do vestiário. Primeira coisa que o cara chega lá, ele tem que dizer na primeira entrevista, nós vamos ver a próxima entrevista do próximo treinador. Ele chega lá e diz assim, o D'Alessandro é um grande jogador, é o maior jogador da história internacional, tem que jogar sempre e tal. Então é isso, quando o treinador é menor, e aí eu faço a seguinte pergunta, quem é que manda no vestiário do Grêmio? É algum jogador? Não. É algum dirigente? Por que se paga tão caro para os treinadores? Porque é o treinador que tem que ter o controle sensorial do vestiário. É o treinador que tem que identificar o jogador quando ele está chateadinho, quando ele está de má vontade ou quando ele está com problema com a mulher, com a família, com o filho, com a mãe. É ele que tem que chamar o cara no canto e ver o que está acontecendo. Por isso que esses treinadores ganham bem e merecem. E a dedicação deles é quase que integral, quase que 24 horas, porque ele tem que ter este controle sensorial do vestiário. E ele tem que ter comando. Mesmo treinadores que não têm um repertório muito grande, taticamente, pela sua liderança sempre ganham títulos ou conduzem muito bem. Muricy Ramalho. Abel, Muricy, vai ver a variação tática. Não é grande coisa, mas eles têm o controle do vestiário. Lembra que o Muricy dizia do Nilmar? Não adianta você encher a bola dele, que lá no vestiário eu baixo a bola dele. É isso aí. Agora, a imprensa, quando eleva o jogador porque ele fez uma embaixadinha, que ele esconde a bola, que ele faz malabarismo, eu digo, pode ser um grande jogador, mas pode também ir para o circo. Agora, quando o cara faz grandes malabarismos e o treinador põe de reserva, é porque o treinador sabe, por exemplo, que ele não está sendo coletivo, não está tendo um jogo coletivo. E o esporte, o futebol é coletivo. Então, essas coisas, eu não quero dizer que o jogador não tem qualidade. Tem, mas ele não pode ser o dono do vestiário, nem dono do clube. Tem razão. Alexandre vai. Keller tem razão e tem um exemplo no futebol mundial hoje para corroborar com a tua tese, que é o seguinte, Paris Saint-Germain.
o Paris Saint-Germain vai ter que se livrar do seu treinador porque o treinador é menor do que as suas estrelas. Né? O Unai Emery é um treinador que não tem estofo, que não tem envergadura para segurar o Neymar. Já mostrou isso e toda aquela confusão daquele vestiário. Eles vão Até na derrubar, reconciliação ele foi mal. o Neymar vai derrubar esse cara, eles vão ter que contratar o José Mourinho, um treinador assim. dia. Tu tem tempo, Rec? Tu tem tempo hoje? Tu tem tempo para poder discordar? Ou não? Não, vai, discorde de pontos. Não, eu quero concordar. Só quero dar um dado aqui antes Pois de não. você falar, para não interromper. O Luciano Davi disse o seguinte, a respeito do Internacional. Eu queria pegar só um ponto da entrevista que ele falou. O Luciano Davi disse aqui. Eu já vou me lembrar. Eu tinha anotado o nome do Luciano Davi e esqueci o ponto. Eu não quero falar muito. Tá, mas é o seguinte, não é... Em primeiro lugar, o jogador não pode ter... A respeito do Guto. Eu conheci o Guto de 2002. Ele disse, ele não era esse de hoje, mas ele tinha que ter aprimorado, não ter andado para trás. Não, lá atrás ele era bom e agora ficou ruim. Tem alguma coisa errada. Até depois... Muitas coisas foram ditas. Vai, filho. Então, vamos lá. Vai. Então, Rec, Tem que cuidar com os trocadilhos. quanto Vai à questão isso. do treinador do Guto, acho que o Guto tem um papel nesse processo que o Internacional se estabilizou na mão dele, sim. Eu acho que ele tem um papel importante, para falar primeiro do Guto, tá? Tu acha que ele estava abandonado pela direção? Não é essa a questão. Não, isso é um problema maior que é a minha conclusão do que eu vou falar. Tu já chegou na conclusão, Rec. Mas é justo... Eu nasci de 7 meses. Então, mas é isso. Então, em primeiro lugar, Rec, é isso. Ele ajudou, sim, a dar estabilidade. O que também contribuiu para o Internacional ter a estabilidade que precisou para ter aquela sequência de vitórias foi a vinda do Damião e do Camilo. Foram contratações pontuais no meio da competição, do meio para o fim, que foram decisivas para o Internacional. O Damião foi decisivo, eu fui contra, eu vim aqui no teu programa e disse que eu era contra aquela contratação. Na semana que foi contratado, eu disse que eu não gostei da contratação, que eu achava desnecessária, e hoje eu estou aqui dizendo que foi a contratação mais importante da temporada e que veio no meio da temporada. Mais importante do ponto de vista de que classificou o Internacional. Sem o Damião e o Camilo, que o Camilo tem um papel importante, não jogou bem a última partida, é verdade, mas tem um papel importante, o Camilo, eu gosto do Camilo, foram jogadores decisivos. Então o Guto não fez sozinho, teve um contexto, não tinha o Damião e o Camilo para o Zago. Não que eu achasse que o Zago fosse resolver alguma coisa, que também não é treinador, mas enfim. O que eu quero dizer... era bom no teatro. O que eu quero dizer é que... Era ruim no teatro. Então, o Zago não era treinador para o Internacional, na minha maneira de entender. O Guto também não era. E principalmente não há planejamento. O que o Zago e o Guto têm em comum? Não tem nada em comum. O departamento de futebol está acéfalo no Internacional. Não, completamente acéfalo. Os dois são Esse é o maior problema. Eles têm uma coisa em comum, exatamente essa outra parte, o departamento acéfalo. O Internacional tem um departamento de futebol acéfalo. Essa é a verdade. Nós não temos um executivo profissional, nós não temos comando do vestiário. Não tem, porque se o jogador manda a torcida vaiar, falta dirigente para resolver esse tipo de problema. Se tem dirigente no vestiário, não acontece. Ou se acontece, tem consequência. Pode ser o Papa, o Bispo, o jogador. Pode ser quem for, vai ter consequência. E pode até ser consequência interna, mas tem consequência. O Internacional não tem consequência nenhuma. Cada um faz o que quer, é um banzé o departamento de futebol. Então não há liderança, não há comando. O Internacional contrata jogador. Ontem na entrevista do final da partida, tiveram a cara de pau terça-feira de dizer que não, nós só erramos numa contratação. Eu desliguei o rádio. Eu parei de ouvir porque eu me irritei, Rec. Abre um parênteses. Mas qual é a contratação? Marcelo Cirino? Não, esses nem citaram. Só para te dar um exemplo de uma que não entrou nessa conta de um, já é dois. Eu não ouvi todo o vestiário porque eu estava aqui. Sexta-feira, na Rádio Grenal, tá? O pessoal faz uma pergunta para um dos vice-eleitos, não é? A seguinte pergunta: não é vexaminoso para o Internacional não ser campeão da Série B? E aí vem um vice-presidente eleito internacional e me diz o seguinte: não, o Internacional não planejou ser campeão da Série B. Essa frase do João Patrício foi... Mas acontece que foi triste. aí vem eu gosto muito do João, eu gosto muito do João. Eu acho um cara bacana, realmente gosto do João Patrício.
mas ele foi muito infeliz e manifestou... Se ele disse a verdade, Aí ele não disse, podemos isso. criticar. É isso. Mas essa é a não verdade, acredito. O João é o cara que foi... Eu não acredito. E esse é o ele problema. sendo um dos presidentes, porque assim, E o cara sério, como a gente sabe que é. mentiroso, porque aquela reforma estatutária que eu votei contra, ela é uma aberração total. Eu concordo contigo. Então ela colocou 5 presidentes. 5. E se ele disse isso, ele é do Conselho de Gestão, deve ter sido deliberado no Conselho de Gestão que não era prioridade ser campeão da Série B. Porque eu não acredito que ele Não tenha tem mentido. 5 presidentes, tem um presidente Não, só. tem 5. Não, na verdade... Tem 5 presidentes. Ele falou nunca Tem 5 projetamos. presidentes. A frase foi mais... É só ler o estatuto. Porque não ser São 5 prioridade me presidentes. parece razoável. Lá no início do ano tu disse, não, qual é a prioridade? É classificar. Essa é a prioridade. Agora tu dizer nunca projetamos ser campeão, aí é complicado. Foi triste a frase nesse sentido. Nunca projetamos. Não, pera um pouquinho. Não ser prioridade é uma coisa, né? Você tem metas ao longo da competição. A primeira é classificar, atingir os pontos para Se classificar. não dá pra cima, tem que jogar pra perder. Não, agora tem que ser campeão. Não é mais fácil projetar para ser campeão, até por toda a diferença de estrutura. Mas isso a gente sabe e hoje, se eu né? não conseguir ser campeão, eu me classifico? É mais, eu acho que Mas eu não concluí só o ponto central da minha discordância, quando eu disse, a chave do vestiário. Não, a chave do vestiário para treinador, tá? Sobre a tese, Clós. Para mim, a chave do vestiário é do dirigente. Não, só um pouquinho. O vice-presidente de futebol. Eu não falei direção. Eu disse o vestiário. E mais, quem escala o time, quem tem o controle sensorial dos atletas é o treinador. Isso aí, o controle sensorial, a liderança, exercício sobre os atletas. É que talvez seja a conclusão. Agora vocês vão passar pro... Como eu disse no início. Quem manda tem que ser o dirigente. Em um mês eu sei se o treinador serve ou não serve. Aí a chave que eu digo é no seguinte sentido. Não serve, manda embora. Troca. Isso eu estou contigo. É o dirigente. Agora, quem vai lá escalar, quem tem que saber se o jogador está chateado porque ficou na reserva e tem que resolver e tem que ter esse comando é o treinador. Ô Keller, eu quero dizer uma coisa, Thiago Issa Thiago, já concluiu, Thiago? Não, tá bom, pode seguir, tá bom o debate, é assim. Eu quero dizer Depois eu quero botar um pitaco aí, vou fazer uma pergunta para vocês três, que eu vou ver se as teses, elas Vai prevalecem. fazer os caras brigar, os caras estão em 3, eu estou em 1. Com esse pensamento que hoje domina o Internacional, tá? Que é um pensamento, para mim, de apequenamento, daqui a 2, 3, 4, 5 anos vamos estar aqui no teu programa, nós três aqui, colorados, mais o Alexandre aqui, gremista. E aí sabe o que vai acontecer? O Alexandre tetracampeão da América. Pode ser. E aí nós, colorados, nós não vamos estar discutindo futebol do Internacional. Nós vamos estar discutindo questões sociais do Internacional. O apequenamento do Internacional é enorme. O pensamento, ou seja, os acéfalos do futebol, contratam treinadores emergentes e inexistentes. Trazem um bando de pangaré para correr um grande páreo. Aí não tem condições. O Internacional, infelizmente para nós colorados, está se apequenando como clube de futebol. Enquanto não houver uma mudança no estatuto, que o Keller tem toda a razão, tá? Enquanto não houver uma mudança de direção de pensamento... Tem que mudar o comportamento. comportamento. Enquanto não cumprirem o estatuto, já é um grande problema. Se cumprirem o estatuto, já está bom. Pelo menos cumprir, não cumprem, não é? E aí nós temos dirigentes... O amadorismo não quer dizer que você seja ruim, não é? É uma questão imposta pelo estatuto, e até eu acho que tem que se mudar. Acho que nós temos que ter os cargos políticos também profissionais dentro do clube, porque é o seguinte, assim, o cara é vice-presidente de futebol, independente de quem seja, vencedor ou perdedor, o cara dedica durante 365 dias do ano, 24 horas para o Internacional, muitas vezes não tem dinheiro para o café. Como é que o cara vai se dedicar desta forma e pensar internacional? Então, algumas coisas elas têm que serem mudadas. E, principalmente, o Internacional tem que voltar a pensar grande. Em relação ao que o Keller fala... Mas o Inter pensou grande até na segunda divisão. Tinha uma folha de 11 milhões. Isso é pensar pequeno, Rec. Como pensar? Isso é pensar pequeno. Então. Você gastou 11 milhões, saber 11 milhões para não ser campeão, correndo o risco do Internacional ainda nem chegar em segundo, podendo chegar em terceiro. Não é questão de pensar grande ou pensar pequeno, é questão de falta de mudar, profissionalismo, de análise. O Internacional gastou uma Babilônia de dinheiro, como vocês estão dizendo, para ter um desempenho que teve. Compara com os outros que tem uma folha muito menor, aí é que a gente vê que falta competência, falta técnica de avaliação. Você sabe como é que se mede essa folha?
Está incluído aí o pedaço que o Inter paga de vários jogadores para fora ou tem uma outra folha? Tem duas folhas, mas eu não sei qual o valor de uma e da outra. A folha da folha, eu entendo. A folha de quem está fora é a folha de quem está dentro. Somando eu não as sei duas te dá dizer. 10.200 ou ainda tem o plus? Não sei te dizer. Eu vou descobrir. É que nós temos que desmistificar algumas coisas. Temos que desmistificar. Uma é esta, que está ótimo ter subido. Não, tem que ser campeão. Se não, ficou devendo. Tem que deixar claro, esta direção está devendo para a torcida e para os sócios. Primeiro, então temos que desmistificar isso, que atingiu o objetivo. Isso é mentira e é insuficiente. Primeira coisa. Segundo, este negócio de folha de pagamento, eu nem quero saber se é 10, 11 ou 12. Eu só sei que é o seguinte, é uma folha de pagamento muitas vezes superior a todos os outros da Série B. Então é o seguinte, tinha que ganhar de cola erguida. Isso. E aí, a comparação é com os parceiros. Nós temos os nossos parceiros, da B. Então... E mais, esse negócio de dizer assim, hoje o futebol está muito nivelado. Então eu vou dizer aqui que eu dizia sempre fora dos microfones. Nivelado e o Corinthians ganhou agora... 7 títulos de 28 anos. Mas agora eu quero dizer publicamente o que eu sempre disse... O que o Ceará tem a mais que o Inter? Eu sempre disse fora muito dos mais. microfones o seguinte, Rec. Se está nivelado, num jogo é admissível que venha lá num jogo, outro jogo, enfim. Mas dentro de uma competição... 38 rodadas. 38 rodadas tem que aparecer essa diferença. Porque se não aparecer e tu me disser que está tudo nivelado, então, meus amigos, só um pouquinho. Quanto é que paga a Chapecoense? Paga 30 mil, então o salário internacional é 30 mil. E não 300, não 200, não 500. Porque tem jogadores que ganham 500 mil, tem que ter responsabilidade sim de fazer o time jogar, de ser liderança em campo e decidir o jogo. Porque num jogo, 2 jogos, eu vou admitir que perdeu para um time de menor expressão. Agora, ao longo de uma competição, vão parar de mentir para a torcida. Vamos ter que desmascarar esses mitos aí que são criados e fica esse pessoal enganando. Não. Tem que ter responsabilidade e tem que responder para a torcida. Vou fazer uma pergunta, vou chamar o intervalo comercial para vocês terem tempo depois de responder. Uma para o Alexandre e uma para vocês três. Celso Rotti disse aqui, não sei se é verdade, não vou chamar o Celso de mentiroso. Porque daqui a pouco pode ter um pouco a mais, um pouco a menos no que ele disse. Que quando ele chegou lá não podia contratar ninguém, não podia mandar ninguém embora. Que era ordem, que era para juntar força, que não sei o quê, que tinha que administrar aquilo ali do jeito que estava. Não sei se o Celso está tirando dele fora, se é absolutamente isso, ou se eles negociaram, não, acho que é melhor isso e tal, daqui a pouco, inclusive com a aquiescência do Celso. Para vocês, essa é a pergunta. E aí, quem tem que mandar é o técnico, como disse o Keller Kloss, ou quem tem que mandar é o dirigente, que mandou, nesse caso, passando, inclusive, por cima do Celso. Quer dizer, aí tem a tese envolvida do Keller, a tua e a do Fantinel. Bom, e para ti eu te pergunto, o Rui Costa, ele entende de ser diretor remunerado de clube pequeno, porque ele está salvando a Chapecoense, que infelizmente, né, caiu um voo, se remontou em 3 meses e vai permanecer, já permaneceu na Série A, com a vitória de ontem. Então, porque no Grêmio se dizia que ele indo embora, o Grêmio ia ganhar título e ganhou. Deu uma coincidência. O Grêmio ganhou a Copa do Brasil, sem o Rui Costa. Quer dizer, aquilo foi um pé frio danado, né? Na melhor das hipóteses. Né? Eu acho que não Quer foi dizer, só pé frio. contratou, e a peso de ouro, e não deu nada. Lá, ele refez um elenco, sem ter dinheiro, sem ter clima. Que mês ele saiu do Grêmio? Ele saiu uns 3 meses antes. Teve algumas coisas pontuais quem é que aconteceram. montou Eu vou o começar Grêmio? por ti a resposta depois do intervalo comercial. Vamos lá. Já voltamos. Empresa gaúcha com mais de 25 anos de atuação na Cidade Baixa, Central de Imóveis chegou ao bairro Tristeza, principal centro comercial e de lazer da região sul da capital. Faça como mais de 15 mil clientes, encontre a solução ideal para você. Acesse o site e saiba mais, Central de Imóveis, rs.com.br. A Central de Imóveis administra condomínios como ninguém. Nova Central de Imóveis, Zona Sul. Aluguéis, condomínios e vendas. Venceslau Escobar, 1786, também no endereço tradicional, José do Patrocínio, 381-385.
Vargas Assessoria de Trânsito, escritório especializado em recursos de multas de trânsito, bafômetro, suspensão do direito de dirigir, CNH suspensa. Ligue 3342-8720, 3342-8720. Loja Intershop da Rodoviária, produtos licenciados do seu Clube do Coração. Em frente aos boxes de chegada dos ônibus, televendas 3225-2378. Você que está com sua película velha, vencida, cor roxa, desbotada, cheia de vincos ou bolhas, nós fazemos a remoção. Você que comprou seu carro novo e está querendo um filme de alto desempenho, qualidade, estética diferenciada, total privacidade interna e segurança, claro que eu estou falando da Insufilme. Proteção fator solar 1000 e rejeição de infravermelho. Preços imbatíveis. Ligue, agende instalação 3021-2323 ou WhatsApp 99969-2190. Fale com a Natália. Rua Hoffman, 519, das 8h30 da manhã às 6 da tarde, de segunda a sexta-feira. Zago Radiadores, mais de 55 anos de credibilidade. Radiadores para linha leve e pesada. Farrapos 1295, esquina Hoffman. Ligue 3222-6316. WhatsApp 98405-2875. Atende também aos sábados pela manhã. Antes de viajar, passe na Zago Radiadores, manda radiadores para todo o Brasil. zagoradiadores.com.br. Você é proprietário de veículos das marcas Hyundai e Kia, venha conhecer a Auto Coreia Service. Oficina especializada, atendimento rápido, técnicos qualificados, peças originais. Ligue 3019-2986 em Porto Alegre, na Avenida Dr. Carlos Barbosa, 250, ao lado do Estádio Olímpico. Auto Coreia Service. Você dirige, nós consertamos. Visite o site autocoreia.com, Bá Pizzas é show. Atende de domingo a domingo, a partir das 18h30. Pode fazer sua deliciosa encomenda. Ligue 3085-1313, número fácil de guardar. Zona Norte e Zona Sul, o mesmo número. Peça também pelo WhatsApp 98013 e o ano de inauguração do Beira Rio, 1969. A melhor telepizzas de Porto Alegre é Bá Pizzas. Confira também bapizzas.com, bapizzas.com. Aceita todos os cartões. Bom apetite para você e para toda a família. Deixa eu falar ligeirinho aqui da Frigigold, que são as melhores panelas do mundo. Preço congelado, 2 anos de garantia, nenhum alimento gruda. Você pode pagar em até 12 vezes. Keller Cross quis comprar na Alemanha, era mais caro lá do que aqui, então ele sabe do que eu estou falando. 2 anos de garantia, nunca ninguém devolveu a Frigigold, porque são as melhores panelas do mundo. 4003-4220, pode ligar agora, toca o telefone e depois lhe devolvem a ligação. Alexandre. Sobre o Rui, né? Rui Costa é bom ou não é bom? Eu acho que assim, agora vocês vão se apaixonar pelo Rui Costa. Não, veja bem, não, com certeza não, Rec. O Inter não conseguiu um lateral esquerdo como o Reinaldo. Eu vou te falar. Eu dei pau no Rui Costa aqui, porque tinha uns assessores. Mas é que a questão é o seguinte, ó, não é o Rui Costa que estava errado na sua passagem pelo Grêmio, era o conceito da sua contratação, na minha opinião. Porque o dirigente de futebol, ele tem uma matiz de aprendizado, uma origem, né? Ele vem das relações políticas do clube, do interior do clube, etc, etc. Ele tem uma determinada contribuição para dar para o seu clube. O profissional, o executivo, que é um sujeito que vem do mercado, tem outra experiência, outro aprendizado, outro cacuete, é outra figura, é outra função. É por isso que tem o profissional e tem a direção mas ele não política. pode aprender? O cara não vira da noite pro dia. Ele pode, Rec, mas não é num passe de mágica e numa canetada. O Internacional, que agora está lá no Bahia, aprendeu no Inter. Mas beleza. Ele era mais ou menos, fazia umas... Mas será que se tivesse um outro profissional desde o início, que não precisasse ter aprendido com ele desde o Inter, será que o Inter não teria tido bons resultados ao menor custo? Não teria sido mais eficiente? Desculpa. Aí que É tá. o Avancini, É aí que tá, entendeu? É isso que eu acho, assim. Eu acho que os clubes precisam de um executivo para cuidar do futebol, sim, com certeza. Não tô negando o modelo. Eu só acho o seguinte, ó, não é das relações políticas do clube que tu transforma um sujeito da noite pro dia em profissional. Perfeito. E eu acho que isso é que tá errado. Né? O Rui construiu um aprendizado na passagem aqui. Eu acho que ele errou muito nas contratações que fez. Ele fez umas 50, errou umas 40 e tantos e acertou 6 ou 7. Eu acho que se o Rui sair da Chapecoense... É um aproveitamento ruim. Mas tá bem, tá aprendendo lá, tá crescendo. Pode daqui a 2, 3, 5 anos ser um grande profissional em algum grande clube, que inclusive talvez não seja o Grêmio. Agora, é isso que eu digo, né? A minha crítica ao Rui vinha de uma questão que eu combatia, na verdade, a origem e o conceito da contratação e da vamos dizer assim, de terem guindado ele. A crítica é perfeita.
a essa condição que está errado, assim como estava errado o Pelaipe, que veio também das relações políticas do clube, etc, etc. O Chumbinho no hoje o Chumbinho no Inter, hoje foi fazer seu aprendizado também. Então, se é para trazer um profissional, procura no mercado quem são os profissionais com essa formação, como está lá o Alexandre Matos no Palmeiras, enfim, onde está o Cícero Souza, por exemplo, né? Ou como estão outros profissionais de outros clubes, o Rodrigo Caetano, que está no Flamengo, etc, etc. Né? Procura alguém que está no mercado, não nas relações políticas do clube. Eu não estou me lembrando né? qual é o clube grande que estava estava pensando no Rui Costa. Eu esqueci o clube, mas é um clube grande. Ninguém está, vamos dizer assim, ninguém está impedido, né, de construir um aprendizado e de se fazer profissional. O Rui pode estar fazendo isso. Não se diz que o Grêmio, de certa forma, esse ano é uma continuidade do ano passado, isso contribuiu para o Grêmio estar onde está. E não se diz que 3 meses antes saiu o Rui não foi quem ajudou a formatar aquele time do ano passado? Não foi ele que também contratou o Roger naquele momento, que ajudou, o Jeromel, que tem o seu papel, talvez não ganhasse o título se não entrasse o Renato, que fez as suas modificações importantes, né? Todo mundo comenta que o Renato teve a sua importância, o seu peso naquela conquista, mas um time que foi formado pelo Rui Costa, que tinha o Roger como treinador e que é o que se diz que foi a base para o desse ano. Um cara que ficou pouco tempo no Grêmio, contribuiu bastante. O Alberto Guerra, exatamente, encontrou o Edilson e o Kahneman. Exatamente, que foram contratações decisivas. Olha, esse os zagueiros dois zagueiros no início da temporada, os zagueiros que foram contratados para a posição do Kahneman eram o Cadu, que hoje é reserva da Ponte Preta, e o Fred, que depois foi, não sei se voltou para o Goiás, não sei para onde é que ele foi, o Fred. O Vitória da Bahia. Andou emprestado no Vitória da Bahia, é reserva também. E na lateral direita, o lateral contratado era o Wallace Oliveira. O Kahneman foi uma baita contratação, extraordinário. E o Edilson também foi um jogador que encaixou também na posição. Joga morrer sempre. O Edilson acertou a lateral do Grêmio. Pergunta, Frantinel. Qual é a pergunta? O Celso O que tem o Celso? disse que tinha que consertar o vestiário, que tinha que mandar alguns embora e tal. Mas quando ele chegou lá, ele não podia porque tinha ordem. Enquanto estiver uma eminência parda dentro do Internacional... Ainda está lá. O Marcelo disse hoje, num programa de rádio, que ele não tem nenhuma ingerência de ex-dirigentes. Eu nunca vi Papai Noel descer a chaminé, mas dizem que existe. Não é verdade? Tem uma eminência parda que comanda o Internacional há muito tempo, que decide... É parda? É parda. É parda. Mas já não o tá REC tão... apelidou de Deus. Já não está tão nítido assim, entendeu? Porque eu achei que parda é quando a gente não consegue definir bem se é preto ou branco. Mas quando tu fala, eles negam. Por isso que fica pardo, porque na verdade parece que está muito nítido. Está claro, inclusive, para a torcida, não é? Só que o seguinte... Você está falando do Fernando Carvalho. Tá? Enquanto ele continuar decidindo as coisas no Internacional, como decidiu... Mas agora ele é empresário, como é que vai decidir tudo? Tá, eu quero saber o seguinte aqui, esses 100 e tantos jogadores aí tem o dedo de quem? Hein? Respondam. Eles não respondem, só negam. Ou seja, negam e sonegam informações. Enquanto nós estivermos vendo isso aí, rapaz, o Internacional vai continuar se apequenando, que é a grande preocupação que eu tenho, tá? Se realmente nós vamos conseguir mudar alguma coisa dentro do Internacional do jeito que está. É difícil. Tchau. Continua sendo dirigente, independente do episódio que tu narras e dito pelo Celso Rotti num dos teus programas. O Celso também disse que não teve culpa. Continua, o Argel disse que não teve culpa de nada. Continua, na minha opinião... que teve pouca culpa, eu acho que fui eu que derrubei o Internacional. Uma tia minha lá de Lagoa Vermelha. Continua, na minha opinião, Rex, sendo responsabilidade do dirigente. Se o dirigente disser os jogadores, né, para mexer ou alguma coisa, é que o problema não é esse. Ele não tem que chegar ao ponto de precisar dizer isso. Se você tem uma concepção correta do departamento de futebol, onde você tem um executivo, onde você tem um vice de futebol, onde você contrata um treinador com coerência, alinhado a uma estratégia, isso é um plano que se faz. E aí você não precisa dizer isso, porque há uma estratégia, há uma combinação do que se pretende. Agora, nós estamos falando do Celso, que chegou num momento para apagar um incêndio. Se era ele ou não era ele, não vou entrar nesse mérito agora, num incêndio que se criou. Mas ali tinha um recém-contratado Falcão.
Aí ele entrou para apagar um incêndio. Vocês estavam com medo de ir para a segunda divisão? Depois pode me responder. Não, até o último não, mas até os últimos jogos ali, faltando 5 rodadas, vamos dizer, 6 para acabar o campeonato, eu tinha convicção íntima de que não iria cair. Tinha voltado aí à missa, inclusive. Eu tinha convicção que não cairia. Aquela história, não, o time grande não cai, não é isso, mas é que para cair tem que fazer tanta coisa errada. A média de pontos que precisava era uma coisa factível, a dificuldade. Foram tantas bobagens, tantos equipes. Tanto é que na última rodada o Internacional já estava com chance. Mas agora o Internacional... Tudo que o Internacional fez de errado. Parto para fazer um gol. Posso começar? Não tem mecânica, não. Posso começar? Mas então, só para concluir a resposta, o dirigente é sempre o responsável, Rec. Não é o Celso Roth, ele tem o seu peso, ele tem a sua parcela, mas é o dirigente. Naquele momento, em agosto, quando não pode contratar, nós vamos ver o final da... Como é que é a questão financeira? É o final da janela. Tem uma série de coisas. Acho também que se o treinador quisesse dizer assim, olha, eu preciso tirar do vestiário fulano e beltrano que não estão atendendo. Bom, aí é papel do dirigente também sentar e ouvir o treinador e entender, dizer, esse, por quê? Qual o motivo? Aí que entra esse trabalho de planejamento de um departamento que mesmo que um treinador chegue para apagar um incêndio no final de uma temporada, com a água batendo no pescoço, mas se o treinador chegou e disse, fulano e beltrano estão causando problema. É isso, por causa disso, daquilo outro. Bom, o dirigente tem que ouvir e tem que respeitar. Essa interação é fundamental dentro de um departamento. Keller Kloss. Eu tenho muito claro... Tu acha claro... que tinham ido se fossem pelo Celso Roth, não teria caído? Eu tenho muita clareza com relação a isso. Começa o Celso Roth num programa que eu assisti, não sei se ficou gravado da emissora, quando questionado se a questão da queda, ele disse que hoje quem mandava no vestiário eram os jogadores. Isso ele disse, de viva voz, eu assisti isso. Perguntar, mas a responsabilidade foi tua? Não, é que hoje o treinador não manda mais no vestiário. Bom, eu não sei se ele disse que era no Internacional ou em todos os clubes, mas a minha resposta objetiva é muito claro. A direção tem que ter uma concepção de time de futebol e quando ela faz o elenco e quando ela contrata. Então, por exemplo, se eu chegasse hoje com esses 100 jogadores, cento e não sei quantos, lá 90, enfim, e assumisse hoje com a comissão e dizer, não, qual é o time, quais são as valias dos jogadores que eu quero. Que tipo de zagueiro eu quero? Quantos zagueiros eu preciso? Quantos alas? É marcador, apoiador ou os dois? Quais as características? E aí eu vou paulatinamente mandando embora quem não está nesse esquema, dessa configuração de time, atacantes, meio-atacantes, aquele centroavante fixo ou móvel, enfim. Então isso tem que estar definido no começo do trabalho. No começo do trabalho. E aí então paulatinamente vai adequar. Agora, treinador. No momento que entregou para o treinador, é ele que escala. Não existe isso de dirigente lá dizer vai jogar fulano e beltrano. Primeiro, que só vai aceitar esse tipo de coisa treinador de segunda linha. Treinador de primeira linha não aceita. Por isso que o Internacional não contrata treinador de primeira linha há muito tempo. Tu acha que alguém escalou o time do Guto? Não estou dizendo. Aí eu quero deixar claro o seguinte, para os torcedores que estão me ouvindo, porque os torcedores só acham que o cara fez uma embaixadinha, fez um gol bonito, é o craque. Não. Tu quer desmistificar o D'Alessandro? Não, eu estou dizendo que o vestiário internacional e a direção internacional é altamente incompetente por isso, porque não tem, é uma biruta, conforme o vento dá para um lado, vai virando. Não, e aí que surgem determinadas lideranças, porque é um vazio. Tem que ter uma ideia firme de que tipo de jogador. Tu sabe muito bem que quando eu comecei não tinha ninguém, trouxeram o Vitor Cuesta. E eu te disse aqui, há muito tempo esse programa, esqueceram como é que ganharam 2006 e esqueceram que tinha um zagueiro que sabia sair jogando. Não é para começar o jogo com o zagueiro, é quando não tiver condições do meio campo sair, vai ter um zagueiro com capacidade de sair jogando. Aí saíram atrás do Cuesta, né? Que não tinha, e não tinha mesmo. Então eu te pergunto, para vem cá, os caras não enxergam futebol, eles não sabem que no grupo tu tens que ter um zagueiro que é o velho, coisa aquele, um arrepia e o outro amacia, tá? Esse que sai jogando, sabe jogar, e o outro não precisa. Isso é antigo.
Tá? Então essa concepção primeiro tem que ter e depois, quando o treinador, que é de primeira linha, ele é que vai escalar o time, ele não vai aceitar pitaco de... Agora, se eu não quero jogar, a velha história do Fábio Koff, não queria, pô, tu sempre coloca o fulano. Tu lá vendeu o cara, pronto, tá resolvido. O negócio que eu não sabe disso. Um abraço pra família Neves, pra Michele, pro esposo Ademar. Quanto é que vai ser o primeiro jogo aqui, Alexandre? 3-1. 3x1, acho que dá Grêmio, né? 3-1 pro Grêmio. 3x1 campeão. Um abraço pessoal do Multicampeão aí, tamo Quem é que vai ser campeão? Lanús. Grêmio. Olha, eu acho que é 50-50, decisão é decisão. Até amanhã, 1 da tarde.